Olá, o tema que eu gostaria de tratar hoje é mais do que algo que eu tenho aprendido apenas com os estudos ou com a teoria. É para mim uma verdadeira lição de vida, alguma coisa que eu gostaria de deixar para os meus filhos, para os meus netos, enfim, para aquelas pessoas que eu amo, porque para mim tem muito a ver com como viver de forma serena e como realmente buscar um jeito melhor de vida. Algo que equivale a uma luta diária, uma busca diária. E essa busca diária é traduzida para mim como uma espécie de bordão, um bordão que eu até tenho repetido, aqueles que me conhecem, meus ex-alunos, meus alunos, já me viram repetir esse bordão várias vezes. E o bordão é: todos os dias é preciso lutar contra as armadilhas do nosso narcisismo. O termo narcisismo remete ao mito grego de Narciso. Narciso era filho de um deus e de uma ninfa e era muito belo. E acabou apaixonando-se pela sua própria imagem, tornando-se incapaz de amar o outro. A história conta que Narciso acabou seus dias contemplando seu próprio reflexo no espelho da água. Se o narcisismo remete ao mito de Narciso, e se esse termo foi recuperado por Freud e outros que estudaram a psique humana, é certamente porque ele traduz algo que é importante na nossa constituição como seres humanos. Eu diria que o narcisismo reflete um paradoxo fundamental da nossa existência, que é a necessidade de nós termos um investimento afetivo no nosso eu e, ao mesmo tempo, a necessidade de nós não ficarmos presos a esse investimento afetivo. Para que nós possamos entrar no mundo da cultura, para que nós possamos adquirir autoconsciência, nós precisamos da formação de um eu. Um eu é uma função lógica para que nós possamos estar presentes no mundo da linguagem. Essa constituição do eu equivale ao investimento afetivo em certos atributos de nós mesmos, em certo sentido de si mesmo. E a equação de como se dá esse investimento afetivo é fundamental na maneira com a qual nós vamos existir, com a qual nós vamos viver. Se esse investimento no eu ele é deficiente por algum motivo, nós vamos sofrer consequências disso. Ao mesmo tempo, se esse investimento é exagerado, também há consequências. E, enfim, entre esses dois polos, nós vamos nos organizando como pessoas e dependemos de como exatamente nós equacionamos o grau de investimento, a maneira com a qual nós nos relacionamos com o nosso próprio eu. À medida que nós vamos entrando na vida adulta, nós precisamos nos deslocarmos de uma forma narcísica muito infantil. Aquelas carências que nós experimentávamos na infância, precisamos vencê-las. Aquele investimento excessivo no próprio eu, que muitas vezes nós experimentamos na relação com o meio, com nossos pais, por exemplo, nós precisamos de alguma maneira abandonar. Enfim, nós precisamos buscar uma forma mais razoável, mais adulta, de lidarmos com o nosso narcisismo. E nisso reside um drama, que não é apenas algo que se opera cognitivamente ou racionalmente. É um drama que precisa ser experienciado afetivamente. Nós precisamos atravessar um certo vale de feridas narcísicas que a própria realidade nos impõe. Precisamos aprender a abandonar certas pretensões e arrogâncias que o nosso próprio narcisismo nos exige. E de alguma maneira aprendemos a tanto estimarmos o nosso eu, como também não ficarmos muito dependentes dele. Um fator complicador no desenvolvimento de uma relação mais saudável com o nosso narcisismo é que nós vivemos numa sociedade profundamente narcísica. A sociedade de consumo se alimenta do investimento nesse narcisismo.
Quanto mais nós estivermos buscando e desesperadamente tentando conseguir formas de investir no nosso eu, mais nós vamos consumir aquilo que essa sociedade nos oferece. É por isso que é preciso estarmos sempre vigilantes em relação às armadilhas que o investimento narcísico, que as tentações narcísicas produzem. Por exemplo, a mágoa tem sua fase narcísica. Quando nós dizemos, eu não merecia o tratamento que tive, eu não mereço a vida que tenho, isso de alguma forma é o resultado de uma equação onde nós imaginamos que somos merecedores de algo mais especial, de algo mais positivo, de algo melhor. E é essa fantasia de que nós mereceríamos algo melhor que se ancora também no nosso narcisismo. Então, portanto, a mágoa se dissolve quando de alguma maneira nós somos capazes de aceitar que a realidade não está moldada àquilo que nós achamos que merecemos. Uma outra tentação é a nossa obsessão, a busca desenfreada por algo que nós queremos ter como atributo do nosso eu. Então, vamos todos os dias atrás daquilo, atrás de uma vida financeira melhor, atrás de sermos tidos como vencedores nessa sociedade competitiva em que nós vivemos. Isso nos faz muitas vezes ficarmos o tempo todo disputando, buscando algo para termos como atributo do nosso eu. Também a culpa tem sua face narcísica. Em geral, o que nos atormenta na culpa é que nós não admitimos que alguma falha, que alguma imperfeição possa ser tida como um atributo do nosso eu, como algo que pertença, que seja incorporado a uma imagem de si. Então muitas pessoas às vezes sofrem anos com culpa, muitas vezes porque têm dificuldade de aceitar a sua própria limitação, de aceitar a sua própria humanidade, de aceitar a sua própria falibilidade. Mais uma vez, é o narcisismo nos dizendo, você precisa ser perfeito, você precisa ser o máximo, você precisa ser o top. Então também a culpa, muitas vezes, é algo infantil. Não digo que toda culpa seja, mas devemos estar vigilantes, porque também a culpa pode ser marca da nossa arrogância narcísica infantil. Da mesma forma, essa arrogância se expressa em várias outras questões em nossa vida, quando nós nos colocamos acima dos outros, ou quando nós achamos que merecemos algo a mais do que os outros, ou quando nós acreditamos que o nosso grupo, a minha torcida de futebol, o meu partido político, a minha visão de mundo é melhor do que a dos outros, a minha religião é melhor do que a dos outros. Nessa arrogância narcísica há muitas vezes o germe de vários conflitos, de várias formas de sofrimento, de várias formas de violência. Alguém já disse que as grandes violências do mundo foram cometidas por pessoas que estavam absolutamente convictas de que estavam fazendo o melhor. É essa arrogância de que eu sei o que é o melhor, que é narcísica, que muitas vezes nos faz nos tornarmos pessoas violentas, indiferentes ao sofrimento do outro. Guimarães Rosa já dizia que o querer muito o bem já é um princípio de violência. Isso quer dizer que o buscar demais a nossa própria imagem do bem já nos leva num caminho de violência em relação a outras realidades, a outras formas de buscar o bem. Vaidade das vaidades, já dizia o livro do Eclesiastes,
Em tudo há o germe da nossa própria vaidade. E isso não é de todo ruim. Como eu disse, o narcisismo é fundamental na constituição de nós, todos como seres humanos. A questão é o quanto nós estamos, de forma infantil, apegados a uma certa forma de estimar o próprio eu, apegarmos a certos atributos do próprio eu, que nós temos dificuldade de ceder, de permitir uma perda em alguma parcela dele, o quanto nós estamos dispostos a negociar esses atributos, o quanto nós estamos dispostos a sofrer uma frustração em algo que nós reivindicamos como merecedores. Enfim, atravessar em direção a uma vivência mais madura do nosso narcisismo equivale à busca de uma sabedoria que tem muito a ver com a qualidade de vida na nossa existência. Quantas e quantas pessoas às vezes não envelhecem magoadas, quantas e quantas pessoas às vezes não envelhecem tristemente narcísicas. Quantas e quantas pessoas não produzem a violência para si e para o outro, às vezes porque estão por demais convictas de que são detentoras da chave do bem. Muitas vezes a gente encontra pessoas que julgam ter atravessado essa fase infantil do seu narcisismo. Mas também isso é uma armadilha narcísica. O último dos demônios a ser vencido é exatamente a arrogância de tê-los vencido. É preciso que a gente se olhe como seres humanos falíveis, finitos, e que aprenda a equacionar da melhor maneira o desafio de constituir um eu, mas também a dura realidade de que esse eu é finito e é falível. Como se deu a formação do seu próprio eu? Como o narcisismo é presente na sua vida? Já parou para fazer uma reflexão sobre isso? Tem alguma história para contar? Quem sabe você possa compartilhar algo aí nos nossos comentários. Todos os dias é preciso lutar contra as armadilhas do nosso narcisismo.